Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alan, eu sou coordenador de LP&LB aqui do AZ. Muitos de vocês já me conhecem, são meus alunos, outros não conhecem, mas devem ter ouvido meu nome por aí nos simulados que infelizmente sou citado com bastante frequência nos simulados de matemática. Vamos lá? Bom, a gente hoje vai conversar sobre dois contos que foram selecionados pela banca da UERJ para o exame de qualificação. A gente vai analisar dois contos desse livro aqui. Deixa eu pegar esse livro aqui, ó. Primeiras Histórias, Guimarães Rosa. São os contos A Terceira Margem do Rio e O Espelho. Vambora? Vamos nessa? Bom, galera, vamos começar com o conto A Terceira Margem do Rio. A história é contada por um narrador personagem e ele conta a história da sua infância, quando o seu pai, que era um homem comum, conservador, ordeiro, pacato, convencional, do dia para a noite resolve mandar construir uma canoa. Sim, uma canoa. Ele manda construir uma canoa. E não explica nada para o filho, não explica nada para a esposa, e simplesmente a canoa começa a ser construída. Até que a canoa fica pronta e o pai, sem dar maiores informações, sem dar maiores detalhes ou explicações, simplesmente entra na canoa e vai para o rio. E fica lá paradão, lá dentro da canoa, no meio do rio. E ninguém entende muito bem o que é aquilo, a mãe tenta desesperadamente trazer esforços para fazer o pai voltar, o pessoal tenta entender o que é aquilo ali, o filho tenta chamar, a outra filha tenta chamar, e simplesmente o pai não se manifesta, o pai não responde, o pai não faz, não tem nenhuma reação. Bom, diante disso, a história vai se desenvolvendo e, cansado desse processo, a filha vai embora. Cansado desse processo, a esposa vai embora e esse menino, nosso narrador personagem, permanece de alguma forma preso àquela relação com o pai. E o pai que não dá nenhum sinal de vida, né? O pai que simplesmente não responde aos chamados de ninguém e ele fica lá, naquele processo, lá dentro do rio, durante anos e anos e anos. E o nosso personagem vai ficando naquele processo junto com o pai. Até um dia que, já velho, o nosso narrador personagem se dirige ao pai, faz sinal para o pai, acena para o pai e fala: pai, olha, você já cumpriu o seu trabalho, já cumpriu a sua missão. Volta para cá, eu vou assumir seu lugar na canoa. Nesse momento, depois de muitos anos, o pai tem uma reação. E o pai começa a remar em direção à margem para trocar de lugar com o filho. Diante dessa situação, o nosso narrador, personagem, ele simplesmente se desespera e sai fugindo. Com um sentimento de culpa, um sentimento de arrependimento e acovardado ele foge dali. Essa basicamente é a história de A Terceira Margem do Rio. Vamos agora para a nossa segunda parte, a nossa análise desse conto. Vamos embora? Bom, agora vamos fazer a análise mais aprofundada dessa obra. É claro que todos vocês já leram o livro, então a gente não vai fazer um vídeo aqui contando todos os pormenores da obra. Por isso que a gente fez um breve e sucinto resumo. Agora a gente vai fazer uma análise de alguns pontos que são bem interessantes, que podem ser cobrados para vocês. A primeira coisa que nos chama a atenção é o título. Já de cara a gente olha para o título e sente um estranhamento, porque o título diz A Terceira Margem do Rio. Bom, um rio tem duas margens. O rio tem duas margens. Como assim terceira? Bom, pela narrativa a gente entende que a terceira margem é criada pelo próprio pai, porque o pai permanece no meio desse rio, construindo a terceira margem. No entanto, analisando mais profundamente, a gente pode pensar que o pai assume uma postura que gera uma incompreensão de todos. Todas as pessoas, a sua esposa, os filhos, as pessoas da aldeia ao redor, todo mundo fica incomodado, todo mundo sofre um estranhamento. É como se o pai, de alguma forma, tomasse uma atitude e que ninguém consegue plenamente compreender. O simbolismo da terceira margem do rio nesse sentido é de uma escolha, de uma ação, de um comportamento que não é muito bem compreendido. É como se a gente tivesse duas opções tradicionais, né? Uma margem e a outra margem. As pessoas conseguem pensar nesses parâmetros, mas vem o pai e faz uma terceira margem do rio. Então, o simbolismo da terceira margem do rio pode ser essa de um ato de estranhamento, alguma coisa que seja diferente, que fuja à lógica comum das pessoas. Outra coisa que chama a atenção da gente também é o fato de o filho se sentir atraído, logo no início da narrativa, o filho se sente atraído a acompanhar o pai. E no final da narrativa, novamente, o filho se disponibiliza a trocar de lugar com o pai.
e nas duas vezes isso não acaba acontecendo. Ou seja, o filho tem uma relação dupla aqui, porque de uma forma ele se sente atraído para esse empreendimento da canoa e por outro lado ele tem medo. Primeiro ele é impedido quando criança e depois ele se acovarda quando o pai decide trocar de lugar com ele. Bom, se a gente analisar isso tudo de uma forma bastante simbólica, a gente pode perceber que o pai e essa canoa e essa terceira margem representa uma forma de enxergar um comportamento que foge ao padrão, foge ao que as pessoas geralmente pensam, que as pessoas geralmente enxergam. E essa atração do nosso narrador personagem também tem um valor, porque é atração para o desconhecido, para o inusitado. E essa atração também traz um peso. Ela traz o peso dessa incompreensão que o pai sofre, desse abandono que o pai sofre. Então, tem um simbolismo de opções que não são conhecidas, não são previamente conhecidas das pessoas ou não são geralmente utilizadas. Então a terceira margem do rio tem um valor extremamente simbólico. Vou dar uma dica para vocês, tem uma música do Caetano Veloso chamada A Terceira Margem do Rio, que é bacana que você também escute, que você pegue aí para ver, porque pode ser tratado de alguma forma também na provinha da UERJ, tá bom? Agora a gente vai fazer um breve resumo do conto O Espelho. Bom, o conto O Espelho ele começa de uma forma interessante porque é um diálogo. Há um diálogo aqui acontecendo. E o nosso narrador, personagem aqui, ele já começa de cara falando que ele não vai contar uma história, ele vai contar uma experiência. E ele faz logo de cara, conversando com o seu interlocutor, ele avisa que quando ele falar do espelho, ele não está falando pela perspectiva científica, física, da análise ótica. Ele está falando de uma experiência intuitiva, ele está falando de uma coisa transcendental, alguma coisa que vai além do puro materialismo. Então isso é importante a gente ficar de olho logo no início da história. E aí ele começa contando que um certo dia, ao se olhar no espelho, ele percebeu ali naquele espelho uma imagem que não era a imagem que ele tinha de si próprio. E ele descreve essa imagem como uma imagem horrível, repugnante. E a partir de então ele começa a pensar que talvez o espelho reflita alguma coisa além do que as outras pessoas percebem normalmente. O que na verdade está falando é sobre a busca da sua própria identidade. E ele começa a fazer uma série de experiências. A primeira experiência que ele faz é, por exemplo, tentar isolar a sua porção instintiva, a sua porção animal. Bom, se eu tirar a porção animal, se eu tirar a porção instintiva, como é que eu vou ficar? Aí depois ele começa a tentar, nessa experiência, tentar tirar a porção da sua herança familiar. Se eu tirar as coisas que eu tenho da família, a minha expressão da família, a forma que eu pareço, a forma que eu me comporto, que veio da minha família, que veio da minha tradição, que veio dos meus familiares, como é que será que eu pareço? E depois ele ainda tira outra coisa, que são os sentimentos que são efêmeros, são passageiros, são transitórios. Se eu tirar esses sentimentos, como é que eu fico? E aí ele, de repente, se olha no espelho e não vê imagem nenhuma. Ele simplesmente vê o espelho vazio, sem reflexo. E ele pensa, bom, então, esse espelho vazio, esse espelho sem reflexo, a ausência desse reflexo, quer dizer então que eu, tirando essas coisas, tirando os instintos, tirando a influência da minha família, tirando as emoções que são transitórias, eu não sou nada, eu não tenho existência fora dessas coisas. E aí ele continua esse processo, ele fala que no momento de grande sofrimento, ele se olha no espelho algum tempo depois e vê naquele espelho uma luz, uma pequena luz que vai ganhando uma forma, e essa forma claramente tem uma ideia transcendental. É como se ele chegasse na sua verdadeira natureza, uma natureza transcendental. Tudo bem? Vamos fazer a análise agora desse conto. Bora? Assim como a terceira margem do rio, a gente pode perceber que o conto O Espelho também tem uma dimensão claramente simbólica, né? E qual é a dimensão simbólica? Uma coisa que a gente pode pensar ao acompanhar essa obra, ao ler essa obra, ao ler esse conto, é de que há uma busca pela verdadeira natureza do ser humano. É como se o narrador personagem estivesse buscando a sua verdadeira natureza. E o espelho representasse a aparência, aquilo que todo mundo consegue enxergar. E ele tenta mergulhar por trás dessa aparência, por trás desse espelho, e tentando buscar a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro eu. É a pergunta, quem sou eu? Se eu tirar os instintos que me movem, se eu tirar a influência da minha família, se eu tirar, por exemplo, as paixões que são efêmeras, são transitórias, sentimentos, agora eu estou com raiva, agora eu estou amando, agora eu estou feliz, agora eu estou triste.
Se eu tirar isso, o que sobra? Quem sou eu? Essa é a pergunta que a gente se faz. E no texto, existe uma progressão. Ele começa se vendo de uma forma hedionda, horrível, terrível, e ele vai tirando, ele vai arrancando essas construções sociais, né? A influência do instinto, da família, das paixões, dos sentimentos, e aí ele fica zerado. Não tem mais nada nesse espelho, não tem mais reflexo. E ele fica num momento de vácuo ali, não tem mais reflexo. Mas ele continua nesse processo e finalmente surge uma luz, surge uma forma de um menino, que é alguma coisa que indica algo transcendental, algo que está além do que os olhos geralmente percebem. Então, claramente, é esse valor simbólico que a gente percebe no conto O Espelho. Beleza? Bom, vamos agora a algumas considerações bacanas no final. Seguinte, a gente está falando de um escritor modernista que é o Guimarães Rosa. Algumas características são interessantes a gente conhecer do autor para poder entender melhor esses dois contos. A primeira característica é a seguinte: a produção do Guimarães Rosa é uma produção com viés mítico. Existe uma forte influência de aspectos mitológicos na literatura do Guimarães Rosa. Então, o que nos diz essa literatura, esse aspecto mitológico? A mitologia ela tem um caráter universal, ela tem um caráter atemporal. Observe o seguinte, nos dois contos a gente não tem nomes dos personagens, a gente não tem uma identificação geográfica precisa. Tudo isso apresenta esse simbolismo universal, esse simbolismo transcendental, esse simbolismo atemporal. Tudo bem? Isso é bem importante a gente perceber aqui. Bom, se é uma dimensão mítica, o aspecto mítico ele acaba tendo uma preocupação de tocar o ser humano numa dimensão muito mais subjetiva, muito mais expressiva, um impacto muito mais psicológico do que puramente a questão racional. É por isso que nos dois contos a gente tem também uma coisa em comum. Eles não satisfazem completamente a nossa curiosidade racional. Por exemplo, na Terceira Margem do Rio a gente se pergunta, tá, mas por que o pai estava no rio? Ou, por exemplo, no espelho, tá, mas que negócio é esse do espelho? Mas isso quebra um pouco a razão, isso quebra um pouco a lógica. É claro, porque existe uma dimensão mitológica, uma dimensão mítica em jogo. Isso é interessante porque nos dois contos, a dimensão do conto não é completamente apreendida pela razão. Então você não vai conseguir racionalmente, inclusive o narrador é personagem, está envolvido na história. A gente fala muito sobre isso na aula de texto narrativo, né? Quando o narrador está dentro da história, a credibilidade daquilo é minada. E mais do que isso, a percepção que ele tem é limitada também. Então, nos dois contos a gente tem um conteúdo que até para os próprios personagens não é apreendida completamente por meio da razão. Então isso mostra a dimensão simbólica, a dimensão mítica e mitológica desses dois contos. Se a gente olhar tanto para a Terceira Margem quanto para o Espelho, a gente tem algumas coisas em comum. O que eles falam? Por que a UERJ selecionou esses dois contos? Do que eles falam que a gente pode tentar traçar uma interseção entre esses dois contos? Bom, se a gente pensar bem, a gente vai perceber que na Terceira Margem do Rio, o pai toma uma atitude e essa atitude do pai não é muito bem compreendida pelas pessoas que estão ao redor. Inclusive, muitos o chamam de louco. No Espelho, a atitude dele de procurar se encontrar, de certa forma, desafia também a visão que as pessoas têm umas das outras. Porque, no senso comum, a visão que eu tenho no espelho é a minha essência, sou eu. Então, ele vai também desafiar o senso comum. Nos dois contos, a gente tem uma busca por algo transcendente e, de certa forma, essa busca, ela desafia os padrões, a aceitação, o que as pessoas geralmente têm como normal, como comum, como convencional. Então, esse é um ponto de contato entre as duas obras. Além disso, se você observar, os dois narradores são personagens. E, é claro, as duas obras entram dentro daquela estrutura que a gente já conhece do Guimarães Rosa, que é a prosa lírica, a interseção de elementos do texto do gênero lírico num texto dramático. A gente tem neologismos, palavras que são criadas, inventadas pelo narrador, pelo poeta, aqui pelo narrador. E a gente tem também essa dimensão atemporal, essa dimensão universal. Beleza? Tranquilo? Bom,
eu recomendo que vocês assistam esse vídeo depois, é claro, de terem lido o livro. Não adianta só. Esse vídeo aqui ele foi bem rapidinho, ele foi um vídeo que a gente preparou de forma bem curtinha mesmo, só para te ajudar nas reflexões do conto. Você precisa ler o conto. Então, se você não leu e assistiu o vídeo mesmo assim, vai lá, lê os contos e depois volta para cá para ver o vídeo de novo, tá bom? Você vai olhar com uma outra perspectiva. Faz as anotações aí do vídeo, faz as anotações do livro e vai dar tudo certo. Eu desejo excelente prova para vocês, tá bom, gente? Beijão, até a próxima.